Olá, como vai você? Tudo bem? Meu querido, minha querida, que bom nós estarmos aqui mais uma vez para a gente aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Eu espero que você esteja aprendendo durante todo esse tempo que nós estamos trabalhando juntos. É uma boa oportunidade para a gente crescer. Eu espero que você esteja aproveitando bastante todos esses estudos. São estudos muito importantes para o crescimento espiritual. Você está numa fase que está crescendo muito e muito rapidamente. De agora em diante, você vai ver o tanto que você vai crescer. E é importante que você cresça espiritualmente também. Jesus quer que você cresça espiritualmente. E para que você cresça espiritualmente, você precisa desses estudos bíblicos, você precisa do estudo da Bíblia e você precisa de oração, você precisa de estar na igreja para aprender junto com os irmãos coisas maravilhosas que são ensinamentos sobre o Senhor Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre praticando boas maneiras. É o nome do nosso estudo de hoje. O nosso estudo fala de coisas muito importantes. É muito importante que nós estejamos sempre dispostos a praticar boas maneiras. O Senhor Jesus, ele espera isso. Você sabia que o Senhor Jesus nos criou para que nós praticássemos boas maneiras? É verdade, lá em Tito 2, versículo 14, está escrito assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a praticar as boas obras. Tito 2,14. Então, esse texto está dizendo para nós que o Senhor Jesus, ele nos redimiu, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, para que nós fôssemos pessoas que praticássemos boas obras. Ele morreu para que nós praticássemos boas obras, para que o mundo pudesse ver que ele está habitando em nós. Lá em Tito 2, versículo 7, também tem um versículo que diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Tito 2, versículo 7. Esse texto, ele nos ensina que nós devemos fazer boas obras e que fazer boas obras é um testemunho. Quando nós estamos praticando boas obras, nós estamos testemunhando de Jesus, porque todas as pessoas que amam a Jesus, que têm o Espírito Santo de Deus dentro de si, essas pessoas praticam as boas obras. Aí, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, tem um versículo que fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2, versículo 12. O que esse texto está dizendo para nós? Está dizendo assim que o mundo, ele vai tentar nos acusar todo o tempo. Ele vai tentar falar coisas horríveis sobre nós. Mas quando eles estiverem prontos para nos acusar, eles vão olhar para nós, vão ver as boas obras que nós praticamos e não vão conseguir falar mal de nós por causa das nossas boas obras. Eles vão sim glorificar a Deus, dar glórias a Deus por causa das nossas boas obras. Você vê esse desenhozinho que a tia Rosana colocou aí? É um menininho, né? O Meg, ele está plantando amor. Será que a gente consegue plantar amor? Plantar amor é realizar boas obras para as pessoas, é praticar boas obras para que nasça o amor na vida das pessoas. E aqui está escrito assim embaixo: vamos plantar coisas boas para colher coisas excelentes? É isso que ele está sugerindo para nós. Quando nós plantamos amor, nós colhemos coisas muito boas. Tito ainda nos dá muitas orientações sobre fazer boas obras. Aí ele nos diz lá no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele nos diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom,
não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos. O que esse texto está dizendo para nós? Está dizendo que o nosso comportamento, ele deve ser um comportamento cristão. O nosso comportamento deve ser exemplar, as nossas maneiras devem ser boas. Nós não podemos ser bravos com as pessoas. Ele está dizendo que a gente deve mostrar mansidão. O que é ser manso? É o contrário de ser bravo. É o contrário de ser bravo. A gente não pode comparar, não, mas se a gente pensar, por exemplo, num cachorrinho manso e num cachorrinho bravo, qual que é o mais fácil de lidar? O manso. O manso é muito mais fácil de lidar. Pessoas mansas são muito mais fáceis de conviver, né? As pessoas amam mais estar com as pessoas mansas, não com as pessoas bravas. As pessoas se distanciam das pessoas bravas. E como é que nós vamos dar testemunho do Senhor se as pessoas se distanciarem de nós? Então o texto diz algumas coisas muito importantes. Estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Então nós precisamos estar prontos a fazer as coisas boas, a praticar coisas boas. Então às vezes a gente fica preparado para fazer coisa ruim, né? Se alguém falar alguma coisa comigo, eu vou responder. Se alguém fizer isso comigo, eu vou ser grosseiro. Não, a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para praticar boas coisas, para fazer tudo o que é bom, não levantar calúnia. Calúnia é inventar mentira uns dos outros, não inventar calúnia para ninguém, ser pacífico. O que é ser pacífico? Estar sempre em paz com as pessoas, não ser uma pessoa brigona, ser pacífico, amável, mostrar sempre verdadeira mansidão para com todos. Isso são coisas muito importantes para nós cristãos vivermos, dar testemunho através daquilo que nós somos, do nosso jeito. Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no nosso interior. Se nós damos oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe em nós, é natural que a cada dia nós sejamos melhores. Se nós estamos cada dia pirraçando mais, gritando mais, sendo pessoas mais agressivas, se nós estamos a cada dia mais irritados, isso quer dizer que o Espírito Santo não está tendo oportunidade de trabalhar em nós. Então, se ele não age em nós, é porque nós não somos dele. Então, a cada dia nós precisamos ser mais amáveis, mais mansos e praticar mais a palavra. O que a palavra do Senhor nos diz para fazer? Ela nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós precisamos amar os outros como nós nos amamos. O que eu quero para mim é que eu vou fazer para as pessoas. Em Tiago 1, versículo 22, o texto diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Tiago 1, 22, sejam praticantes da palavra. Se o Espírito Santo está em nós, ele vai nos ajudar a praticar a palavra. Ele vai nos ajudar a fazer aquilo que é certo, que é correto aos olhos do Senhor. Ele vai nos ajudar a lembrar que, olha, esse comportamento não é comportamento de uma pré-adolescente, de um adolescente, de um jovem de Deus. Não, isso é um comportamento, isso é uma fala, esse jeito de falar que eu usei aqui não é comportamento de pessoa de Deus, não. Ele vai nos ajudar a lembrar. Gálatas 6, de 9 a 10, o apóstolo Paulo está nos ensinando como nós devemos proceder. O apóstolo Paulo nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que texto precioso para nós. Ele está dizendo que a gente então não deve se cansar de fazer o bem. Quantas vezes a gente faz o bem para uma pessoa? Faz uma vez, faz duas vezes. Quando a gente vai fazer a terceira vez, a gente já está irritado. Ah, de novo? Toda hora? Está acostumando agora. Não é? Às vezes a gente fica irritado com a pessoa como
se a gente não nascesse para fazer o bem. Não, o Senhor nos redimiu, nós já vimos isso, o Senhor nos redimiu para nós fazermos o bem. Então, que a gente não se canse de fazer o bem, a gente faça uma vez, faça duas, faça três, nós devemos ficar alegres por fazer o bem para as pessoas, né? No tempo próprio nós colheremos. O que significa isso? Quer dizer que nós estamos, quando a gente está fazendo bem para as pessoas, a gente está plantando o amor no coração delas. Cada ato de coisa boa que você faz para alguém, você planta amor no coração dessa pessoa. E aí vai chegar um dia que você vai colher. Você vai colher todo o amor que você depositou no coração da pessoa. Você vai ter ele de volta para você. Você vai colher coisas boas. Aí o texto fala assim: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Então nós devemos fazer o bem a quem? Somente aos da nossa casa? Não. Todas as pessoas, principalmente aquelas irritadiças, sabe, aquelas pessoas chatas que a gente não tem vontade de fazer o bem para elas principalmente é que a gente tem que fazer o bem, porque elas são tão chatas que elas não recebem coisas boas das pessoas. Então, nós devemos fazer o bem para elas, coitadas, porque elas só recebem patada, elas só recebem respostas más. Então, a gente deve testemunhar fazendo coisas boas, mas o texto fala assim, especialmente aos da família da fé, ou seja, aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Estes são os primeiros que devem receber o nosso bem, aqueles da nossa igreja. Nós devemos olhar se eles estão precisando de alguma coisa, nós precisamos olhar se eles estão bem, se eles precisam de uma palavra de ajuda, se eles precisam de uma palavra de carinho, se eles precisam do nosso abraço. A gente faz o bem para as pessoas quando a gente abraça as pessoas. A gente faz o bem para as pessoas quando a gente cumprimenta as pessoas. Sabia que tem pré-adolescente, adolescente que passa na frente das pessoas e não cumprimenta as pessoas? Isso não é educado, sabe? Nós precisamos sim aproveitar todas as oportunidades que temos, porque pode ser que aquela pessoa caia numa doença e a gente seja impedido de ver essa pessoa e a gente não tem oportunidade de fazer o bem para ela. Ou a gente adoeça e não tem oportunidade de estar perto da pessoa para fazer o bem para ela. Então a palavra do Senhor diz para nós, enquanto a gente está tendo oportunidade, ou seja, agora, nós devemos fazer o bem para as pessoas. Efésios 4, Paulo ainda nos diz assim, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Ah, como é importante nós perdoarmos as pessoas. Como é importante nós darmos à pessoa de novo o nosso coração. Porque quando a gente guarda mágoa, a gente toma o coração, não deixa o nosso coração com a pessoa, a gente guarda mágoa, a gente guarda aquilo no coração e a gente não quer saber de nada. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo, olha, tenham paz com as pessoas, sejam bondosos, sabe? Perdoem as pessoas se elas fizeram alguma coisa contra você. É muito importante que você perdoe as pessoas, porque é assim que as pessoas que são de Jesus se comportam, sabe? E nós somos de Jesus. Jesus quer que nós nos comportemos assim. Lá em Efésios, ainda, capítulo 2, versículo 10, Paulo nos diz, porque nós somos criação de Deus, ou seja, Deus que nos criou, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Somos criação de Deus para fazermos boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha que coisa interessante. Deus nos fez para boas obras e fez as boas obras para nós praticarmos elas. Então Deus me fez para ser boa e fez as coisas boas para eu fazer. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Sabe, nós nascemos para fazer boas coisas, nós nascemos para praticar as boas obras. Ele fez as boas obras para nós. Então você pode saber disso,
Você pode ter certeza disso, de que quando você faz as boas obras, Deus vai ficar feliz porque você nasceu para isso. Você nasceu para ser bom, você nasceu para ser exemplar, você nasceu para dar testemunho através das suas boas práticas, das suas boas obras, do seu bom comportamento, das suas boas maneiras. Aí eu te pergunto, como são as suas maneiras? Você tem costume de fazer o bem e de amar as pessoas que estão perto de você? Você tem o costume de fazer o bem para as pessoas, de oferecer aquilo que você tem para as pessoas? Você tem costume de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado e com licença? Você tem costume de fazer isso? Você precisa ter boas obras. Você precisa ter boas maneiras. Obrigado. Como é importante a gente dizer obrigado. Você já disse obrigado por sua mãe, por ela fazer o café da manhã para você todo dia? Você já disse obrigado por seu pai, por ele colocar a comida na sua mesa todos os dias? Você já falou obrigado com a sua família porque você tem um teto para morar? Você poderia morar na rua. Você já pensou se você fosse um pré-adolescente ou um adolescente que morasse na rua? Você já pensou se você fosse uma pessoa que não tivesse pai e mãe? Isso acontece com tanta gente, com tantas crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Poderia ter acontecido com um de nós, mas não. É muito importante nós aprendermos a dizer muito obrigado, com licença, por favor. Isso é muito importante nós dizermos isso, sabe? Nós nascemos para fazer as boas obras, nós nascemos para boas maneiras. Aqueles que não praticam boas maneiras, esses não são bem-vindos pelo Senhor, não são bem vistos também pelo Senhor. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Senhor? Fazer a vontade do Senhor é fazer aquilo que está na Bíblia. Você faz aquilo que está na Bíblia? Você obedece à palavra de Deus? Você obedece ao Senhor? Você cumpre as boas obras, já que você nasceu para fazer as boas obras? Ah, o texto está dizendo isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que coisa terrível. Você já pensou uma coisa dessa? Uma pessoa se aproxima do Senhor e fala, Senhor, mas eu fiz muitas coisas em teu nome. Aquele dia eu orei, fulano acabou com a dor de cabeça, foi por causa da minha oração. Aquele dia fulano estava passando mal demais, eu coloquei a mão na cabeça dele e fiz uma oração e fulano agora já tá bom, Senhor. Eu fiz milagres, isso é milagres, eu realizei maravilhas e milagres no teu nome, não é? E agora eu não vou ficar perto do Senhor? É claro que eu devo ter um lugar perto do Senhor, não é? Aí o que o Senhor vai dizer? Afaste-se de mim, porque vocês praticaram o que é mal. Vocês fizeram coisas ruins. Eu fiz coisas boas para vocês praticarem e vocês praticaram coisas ruins. Que coisa horrível, como vai ser terrível nesse dia para muitas pessoas. Existem muitas pessoas que escolhem fazer o mal, porque falam assim, eu não vou levar desaforo para casa. Se a pessoa me bater num lado, eu dou um tapa também, eu devolvo. Se a pessoa me pirraçar, eu pirraço. Se a pessoa botar o pé para me cair, eu coloco o pé também. Se a pessoa fizer alguma coisa comigo, eu faço de volta. Se ela me bater, eu bato muito mais ainda. Essas pessoas estão praticando o mal e o Senhor Jesus vai olhar para essas pessoas e falar com elas, afastem-se de mim. Vocês estiveram dentro da igreja, vocês estiveram fazendo de conta que eram crentes, mas na verdade vocês não testemunharam de mim porque vocês praticaram o que era mal. Mas nós não, nós vamos praticar as boas maneiras, nós vamos praticar as boas obras para que o Senhor
possa ser alegre por causa de nossas boas obras, para que as pessoas possam ver Jesus através de nós. O nosso Senhor, Ele vai nos ajudar. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Até que os nossos dias se acabassem, Ele estaria conosco. O mundo, a palavra do Senhor fala que todas as coisas vão passar, que o mundo vai passar, que as tristezas vão passar, a alegria vai passar, sabe? Tudo vai passar. Mas acontece que aquele que fica do lado do Senhor, esse vai permanecer do lado do Senhor. O Senhor vai estar com ele. Isso está em 1 João 2, versículo 7. O texto diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos permanecer para sempre do lado de Deus. Então, que nós façamos boas obras. E o Senhor vai estar conosco, Ele vai nos ajudar. Lá em Hebreus 13, versículo 6, diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem me fazer os homens? Hebreus 13, versículo 6. Deus estará do nosso lado, Ele nos ajudará a fazer. Então, meu querido, minha querida, eu quero te fazer lembrar todos os momentos da sua vida. Pratique as boas maneiras. Você não perde nada, pelo contrário, você ganha. Quando você pratica a boa maneira, você planta amor no coração das pessoas e um dia você vai receber tudo isso de volta. E você mostra para o Senhor Jesus que você o ama de verdade. Porque aquele que guarda os mandamentos, que obedece os mandamentos do Senhor, esses são aqueles que amam. E aqueles que amam ao Senhor serão amados por Deus e viverão para sempre com Deus. Eu gostaria de deixar com você um texto muito importante, que é o texto de Efésios 2, versículo 10. Eu gostaria que você decorasse esse texto e postasse no grupo. Eu gostaria mesmo que você fizesse isso, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, versículo 10. Esse é o texto que vocês vão decorar para colocar no grupo do IBAR. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que eu te amo. Eu amo muito você. Fique com o meu beijo e com o meu abraço. Se cuide.